Boa tarde, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, seguindo o nosso método, né? Nesta semana vamos estar trazendo aí, né, a correção da atividade número 3, ok? Até esse momento, né, só repassei 3 atividades online, né, com aulas, com videoaulas, ok? Então, desde já, vai pegando aí o seu caderno, a borracha e o lápis e vamos aí corrigir, certo, galera? Isso é uma parte importante de uma aula, corrigir a atividade. Galera, essas atividades podem vir a ser usadas como estudos, né? Base de estudos para provas, avaliações, que vocês vão estar fazendo aí, né? Vai chegar o momento de a gente estar fazendo aí avaliações, a gente ainda vai pensar como a gente vai fazer, né? No caso de como a gente está nesse método remotamente, beleza? E aí vocês têm que ter uma fonte, né? Como eu posso dizer, uma fonte segura de respostas. E essa fonte segura de respostas é você corrigindo essas questões que estão no seu caderno. Se a resposta está aí mais ou menos parecida, faltando algumas informações, cara, dá aquela adicionada de informações, beleza? Só para ela ficar completa. Se a resposta está resumida, mas está ok, está no mesmo contexto da resposta que eu der aqui, então deixa aí, beleza? Se você conseguiu resumir a resposta e ela está totalmente correta, então show, cara, pode deixar aí. Mas se você errou, né, não foi com sentido algum a resposta, então vai aí corrigindo, beleza? Então, galera, chega de papo, né? Então vamos começar a nossa correção da atividade. Vamos lá. E para começar, galera, questão número 1, né? A gente sempre traz aí questões níveis fácil e níveis moderados, né? Nunca vou estar trazendo aqui uma atividade que requeira uma resposta muito elaborada, beleza? Então, assim, questão número 1, quais são as principais características da atmosfera terrestre? Então a gente tem aí, eu já trouxe aqui na nossa resposta, porque que basicamente aí a gente vai estar listando as características da nossa atmosfera. A gente entendeu que a atmosfera terrestre é uma camada de ar, né, de gases. A gente vai ter como principais três em maior abundância, né, no sentido de maior abundância, temos em primeiro lugar o gás nitrogênio. Segundo é o gás oxigênio e numa conjunção de demais gases está o gás carbônico, certo? Então, é uma camada de gás onde esses três gases são os mais abundantes e é importante lembrar que essa massa de gás, ela não se dissipa, ou seja, ela não vai embora para o espaço sideral, certo? Por quê? Por conta da gravidade. Lembra, a Terra possui uma gravidade por ser um centro de massa gigantesco. Então ela vai criar uma gravidade muito forte. E até mesmo os gases possuem massa, pouca, mas possui. E essa massa vai ser atraída para o centro da Terra. E como é muita e não consegue atravessar a superfície, ela vai ficar ali formando essa camada que a gente chama de atmosfera terrestre. E aí eu trouxe aqui algumas informações, né, das suas funções. Aqui é basicamente uma adição de informações, ok? Eu pedi as principais características. Você já poderia ter parado aí em gravidade, mas eu trouxe as funções dela só para a gente relembrar. Que é o que, né? Ela continua aqui no texto. Desempenha importantes funções, como a de proteger a Terra dos raios ultravioletas, que a gente já viu na nossa aula, né? Que a gente sabe que os raios ultravioletas, se for de forma direta até o ser humano, se tornam altamente nocivos aos seres humanos. E ela também vai ajudar a manter a temperatura média, né? Vai evitar a grande variação térmica do dia para a noite. Certo assim? Então, galera, corrigido. Então vamos para a próxima, beleza? Segunda questão: quais as camadas que formam a atmosfera terrestre? Qual delas há oxigênio? Então a gente estudou que a atmosfera terrestre é uma camada de gases, porém ela é subdividida, ela tem as suas divisões, beleza? Isso obviamente vai estar relacionado aí à altura que a gente vai estar atingindo. Quanto mais a gente sobe,
mais camadas, mais divisões a gente vai estar ultrapassando a atmosfera. Então a gente vai trazer aqui a nossa foto, né, que estava lá na nossa aula, que traz aí bem nítido quais são as 5 camadas da atmosfera. Começando de baixo para cima, ok? Da superfície da Terra até o espaço, nós temos aqui, ó, no ponto vermelho, como vocês podem estar vendo aqui, pera aí, pontinho vermelho, primeira camada é a troposfera, segunda, a estratosfera, terceira, a mesosfera, quarta, termosfera e por fim, aquela que faz divisão entre a atmosfera e o espaço sideral é a nossa exosfera, ok? A camada mais externa da nossa atmosfera. E para finalizar, a gente perguntou aqui qual delas há oxigênio. Galera, obviamente o oxigênio vai se encontrar aí em grandes e poucas quantidades em determinadas camadas. As principais, obviamente, é a troposfera e a estratosfera. Mas lembrando, a grande maioria do oxigênio vai estar na troposfera. E obviamente é onde a gente vive, né, galera? A camada que está acima da superfície da Terra, como vocês podem estar notando aqui, a Terra está aqui. A primeira camada que está acima dela é a troposfera. E a gente, obviamente, a gente respira oxigênio, né? É o único gás que a gente respira. Então, obviamente, esse gás teria que estar ao nosso alcance, ou seja, na troposfera, beleza? Vale lembrar, né, galera, que cada camada dessa a gente viu na nossa aula que tem as suas funções e as suas importâncias. Então, vale lembrar aí, né, dar como revisão você aí estar lembrando quais as funções e importâncias de cada camada da atmosfera. Mas como a nossa questão só pediu essas informações, a gente finaliza que a atmosfera terrestre divide-se em camadas de acordo com a variação da temperatura. Suas camadas são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. E para finalizar, né, a camada que mais possui oxigênio é a troposfera, a primeira camada da atmosfera e a qual nós, né, seres humanos e toda a vida animal, vivemos. Beleza? Então essa é a resposta da questão número 2. Beleza, galera? Copiado? Corrigido? Então vamos para a próxima. Terceira questão. O que são fenômenos atmosféricos e quais são esses fenômenos atmosféricos? Né? Quais são esses fenômenos? Então, galera, primeiro, nessa primeira foto aí a gente trouxe na nossa aula. Essa foto representa o quê? Representa o ciclo hidrológico. Eu falei sobre isso na nossa aula e a gente lembra que no ciclo hidrológico são formados aí os principais, né, dois fenômenos atmosféricos. Quais são? Primeiro é a formação de nuvens, que a gente pode estar vendo aqui, né, as nuvens. E terceiro, a precipitação, ou seja, a formação de chuvas. E vale lembrar, né, galera? A gente, como é que forma as nuvens? Então a gente lembra que as águas dos lagos, oceanos e rios, elas evaporam, elas saem do seu estado líquido e viram gases, ou seja, vapor de água. Esses vapor de água, chegando em alturas, né, altas, uma latitude alta, ele vai começar a se condensar, vai começar a se transformar vai passar do seu estado gasoso para o seu estado líquido e vai formar algumas gotículas. E galera, esse vapor já era nuvem. Quando essas gotículas começam a se juntar uma com a outra, formando gotas, vai acontecer aí o nosso terceiro passo, que é a precipitação, ou seja, a formação de chuvas. Beleza? E aí volta para o ciclo, né? Essas chuvas caem na superfície terrestre, vão pelo lençol freático e voltam para o oceano. E aí sofre evaporação de novo, fazendo assim um ciclo, ou seja, não tem fim, beleza? Ele sempre vai retornar para o começo e seguindo as etapas, ok? Então aí a gente já tem dois fenômenos: a formação de nuvens aqui e a formação da precipitação, ou seja, formação, né, das chuvas. E para finalizar, o nosso terceiro e último fenômeno atmosférico que a gente estudou foi a formação dos ventos, né? A gente trouxe essa foto aqui só para você já lembrar, né, que estava na nossa videoaula, que a formação do vento nada mais é que é uma troca de ar, né? Um ar quente e um ar frio, beleza? Quando o ar quente que está embaixo
vai para cima, o ar frio que estava em cima vai para baixo. E essa troca, ela vai criar a consequência, né, que vai formar, né, como consequência os ventos, ok? Então basicamente aí é uma área de alta pressão que vai estar em cima, ou seja, o ar frio vai para baixo. E a área que estava de baixa pressão, que era o ar quente, vai para cima, porque a gente lembra que o ar quente ele é mais leve, então vai para cima. E o ar frio ele é mais pesado, mais denso, então vai para baixo. E essa troca vai formar os ventos, ok? Então a gente já sabe quais são os fenômenos atmosféricos. Então a gente já pode estar trazendo aqui a nossa resposta, né? Primeiro a gente fala o que é um fenômeno atmosférico, que é o que? São processos naturais que acontecem na camada da atmosfera terrestre e estão relacionados às dinâmicas de temperatura do ar e da pressão atmosférica. Lembra? Por que a temperatura? Porque a temperatura da água, galera, a água dos oceanos, se a gente aumentar a temperatura dela, vai começar a se evaporar, vai formar as nuvens e vai formar a chuva. E a parte da pressão atmosférica é em relação à troca de ar, né? Na formação dos ventos, que a gente viu que ali tudo se baseia na pressão que está existindo. Num certo ambiente ter muita pressão e no outro baixa pressão. E aí vai ter a troca de ar, né? Pode dizer, de ar, e aí vai formar os ventos. E os fenômenos atmosféricos são eles, né? A formação das nuvens, as precipitações, ou seja, as chuvas, e a formação dos ventos. Ok, galera? Então, essa é a resposta que tem que estar colocando aí, né, na resposta, na questão número 3, ok? Então a gente, claro, professor, o senhor falou aí um bocado de coisa. Galera, essa aqui é a resposta. Essa é a resposta que você tem que estar colocando no seu caderno. Eu falo aqui pra gente, porque eu já uso essa correção das atividades como forma de revisão, para vocês aí já não terem mais dúvida do que a gente está falando, certo? Por isso que eu trago mais informações, mas a gente acaba aí resumindo numa resposta pequena. Mas é bom a gente ter embasamento, né? Para a gente estar respondendo essas questões, beleza? Então, vamos para outra, né, galera? Se já corrigiu, né? Se ainda está escrevendo, dá uma pausa aí no vídeo e copia. Se terminou, vamos seguir aqui com o vídeo, beleza? E como quarta questão, temos a seguinte pergunta: quais as principais características do tempo? Então, foi aí um assunto que a gente viu no final da nossa aula, né? Aquela disputa, né? As diferenças entre tempo e clima, que a gente já vê que a quinta questão é sobre clima, a gente já pode estar trazendo aqui também, né? Então, assim, tempo, a gente viu que tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar em um determinado momento e está sujeito a variações. Então, galera, aí já deu. Já a gente lê isso. A primeira parte, quando fala que o tempo é um estado momentâneo, essa já é uma das principais características, galera. Tempo, ele varia de minuto para minuto. Ele pode variar de momento para momento. É isso que o texto, a resposta quer trazer. Que o tempo ele varia muito. Ele não é duradouro como o clima. Beleza? Ele vai variar aí de minuto para minuto, de hora para hora. Então, se a gente pode, por exemplo, se está chovendo em determinado dia, aquela chuva pode acabar, né? O tempo chuvoso pode acabar em questão de minutos ou de horas e pode começar a fazer um sol forte. Então, o que está mudando ali? O tempo. O tempo ele é muito variável. Ele é ali, a gente já finaliza, né, dizendo que o tempo é, portanto, a condição atual da atmosfera. Porque a gente tem que tratar aqui, galera, quem está falando da atmosfera. Ah, se choveu, é um fenômeno atmosférico. Se fez sol, é um fenômeno atmosférico, né? Ali é a radiação solar entrando na atmosfera. Então a gente está falando aí de fenômenos atmosféricos. E a gente sabe que as condições, né, da atmosfera podem ser variáveis ou não. Há fenômenos na atmosfera que são variáveis e outros que são duradouros. Os que são variáveis é em relação ao tempo e os que são duradouros é em relação ao clima, né? Estou falando aqui do clima
para a gente já ir para a quinta questão, que a gente sabe que vai falar sobre clima, beleza? Mas então a gente fecha aqui a questão número 4, dizendo o que, né? Que o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar em um determinado momento e está sujeito a variações. Ou seja, o tempo é a condição atual da atmosfera, que pode mudar de um instante para outro. Beleza? Então essas são as principais características do tempo atmosférico, ok? Se você notar, esse texto, né, estava inteiramente na nossa aula, né, no último slide lá. Então, basicamente aí vocês só tinham que estar pegando, né, do slide, beleza? Então agora vamos para a quinta questão para finalizar, né? E a quinta questão é que a gente já sabia que ia falar de clima, então a gente vai trazer, da mesma forma que respondemos a questão número 4, a gente responde a questão número 5. A gente viu que, totalmente contrário ao tempo, o clima é algo duradouro. Para a gente ter uma noção aqui, né, trazendo a resposta, o clima é uma condição duradoura do ambiente atmosférico. Ele equivale a um conjunto dos tipos de tempos mais comuns em um determinado lugar ao longo de um período de aproximadamente 30 anos. O que isso quer dizer? Galera, para você decidir não, né? Perdão. Para você concluir qual é o clima de determinada região, você tem que estudar aproximadamente essa região por 30 anos. Você tem noção disso? Vocês vão ficar observando todos os fenômenos atmosféricos daquela região toda hora, basicamente todos os minutos, durante todos os dias, durante 30 anos. E aí você vai poder dizer qual é o clima daquela região. Por quê? Porque você vai ver aí que durante 30 anos vai ocorrer aí algumas, como eu posso dizer, vai começar a existir repetições. Você vai perceber que há momentos em que o tempo realmente vai ser daquele jeito e vai continuar. E, tipo, por exemplo, né, aqui no Ceará, o tempo de chuva ele começa ali em março e abril. Isso quer dizer o clima, galera. Não é mais o tempo, é o clima, porque a gente já sabe que praticamente, né, todo ano já já é dito e feito, né, como a gente fala, dito e feito, ter o período de chuva aqui no Ceará, beleza? Então isso aí já é o clima, já é um estudo feito há muito tempo, beleza? E continuando no texto, para finalizar, né, representa, portanto, um padrão geral das condições meteorológicas. Um padrão, galera, quer dizer que ele segue uma linha linear, e essa linha vai se repetir a determinados períodos de tempo, ou seja, vai aí acontecer um padrão de ida e volta, sempre vai continuar naquilo, beleza? Acontecendo essas, como ele trouxe aqui, né, variações anuais de temperatura. Aí vai temperatura, vai umidade, vai pressão atmosférica, ou seja, os ventos que se alteram de acordo com as estações do ano. Então a gente já tem noção que, se tratando de fenômenos atmosféricos como chuva, nuvens, ventos, isso a gente está falando do tempo. Quando a gente vai tratar de estações, que é algo que é definido do ano, né? A gente vê que tem a estação de seca no Ceará e tem a estação do tempo chuvoso, né? Do período chuvoso. Isso aí é determinado pelo clima. Um estudo dura durante um grande período de tempo e aí são padronizadas, né, os fenômenos atmosféricos dessa região e assim se conclui o clima daquela região. Ou seja, em poucas palavras, é a condição duradoura, né, do ambiente atmosférico. Beleza? Então, galera, a gente finaliza aqui, né, com a questão número 5, que foi a última. A gente finaliza aqui a correção da atividade número 3. Espero que todos tenham entendido, ok? Qualquer dúvida, se você ainda tem uma dúvida aí sobre alguma resposta, queira tirar alguma, né, alguma dica, alguma dúvida, pode ir lá no WhatsApp, beleza? Vou estar aí naquele horário de 1 às 5, de segunda a sexta, beleza? O mais, galera, desejo a todos uma boa semana, bons estudos
e até a próxima, galera. Valeu, é nóis.